Quando que você vai se tornar a pessoa que o seu medo te bloqueou de ser? Eu sou o psicólogo Dimitri Cunha e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como nossos medos nos afastam dos objetivos principais da nossa vida. Fique até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre esse tema. Sim, esse mesmo medo que faz com que você esteja me ouvindo agora e faz com que eu mesmo possa estar falando com você nesse momento. Esse medo, ele é um instinto de sobrevivência muito importante. Nós, que somos seres humanos, nós nos desenvolvemos a partir desse instinto. É evidente que atravessar uma rua, mesmo dividindo a atenção com seu celular, é esse medo que evite que você passe por um acidente ao ouvir o carro se aproximando. É esse medo que faz com que você se preserve diante de uma casa bem segura, assim se você pode, de você conseguir evitar algumas escolhas que possam fazer mal tanto para você quanto para sua sobrevivência. Mas é evidente que esse medo, ele também, diante de alguns traumas, de algumas vivências, de alguns desgastes que você teve desde a infância e até mesmo de alguns aprendizados, esse medo também evita você de alcançar aquilo que você almeja ou já almejou. É passando por alguns desafios ou até mesmo ouvindo de algumas pessoas que, se você se permitir passar por aquele desafio, você corre o risco de perder tudo que você conquistou. E quando a gente fala de perder tudo, ou até mesmo de correr risco, esse mesmo medo te preserva, ou seja, faz com que você não alcance aquela vida tão sonhada. A formação da nossa sociedade, a história que nós temos dentro da nossa humanidade, faz com que nós cobicemos, sim, muitas coisas. A gente cobiça o tempo todo e até de uma maneira positiva. Realmente a gente tem um entusiasmo, motivação para alcançar, por exemplo, aquele carro do ano, ou até mesmo aquelas férias tão desejadas, conhecendo vários lugares do mundo todos os anos. Ou, no mínimo, a vontade de você postar na sua rede social, naquele trabalho que você sempre sonhou estar executando, e você dizer como quem trabalha com o que gosta não trabalha nenhum dia. Esses objetivos que fazem parte do nosso sistema de maneira geral, da nossa comunidade, da nossa sociedade, eles são possíveis de serem alcançados, mas por que muita gente, assim como eu e você, muitas vezes podemos nos perguntar: por que eu não alcanço isso? E uma das respostas principais que fazem com que a gente não alcance os nossos objetivos é o nosso próprio instinto de sobrevivência, ou seja, o nosso próprio medo. Esse vídeo tá fazendo sentido para você? Então curte ele. Se você já curtiu, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semanalmente eu venho aqui trazer para você um pouco mais sobre conhecimento científico da psicologia de maneira geral, para que você possa ter um aumento da sua saúde e, consequentemente, rendimento naquilo que você escolher fazer. Baseando-se nesse paradoxo, um autor, na verdade um pesquisador e professor, o Dr. Michael Donald, do Colégio de Boston, do Departamento de Psicologia e Neurociência, que fez um estudo baseando-se na terapia comportamental com o título O Condicionamento do Medo Pavloviano. É mais do que você pensa. E nesse estudo, esse doutor conseguiu evidenciar, através de algumas experiências, o quanto há um processo de criação, alimentação e perpetuação desse medo no nosso dia a dia. É evidente que ele fala de uma maneira geral dentro do artigo, inclusive mais se baseando no seu experimento, como é característica da terapia comportamental. Mas eu quero tentar alocar esse mesmo estudo tão fantástico à sua vida, ao seu dia a dia e talvez aos desafios que você já passou. Acompanha comigo aqui como isso acontece, como essa criação desse medo se torna algo cristalizado que te impede de alcançar uma vida muito mais próspera e também feliz. O Michael Donald, ele colocou dessa forma, que existe um evento, esse evento ele gera um processo dentro da sua mente e no seu ambiente, e esse processo faz com que ative esse medo, gerando uma primeira resposta, que talvez seja um congelamento. Então vamos lá. Após esse congelamento, como criou-se uma ideia daquilo ser aversivo e perigoso, esse mesmo processo, ou passar por esse processo novamente, gera uma segunda etapa. Passar por esse processo tem um resultado de uma evitação, ou seja, você não quer mais passar por aquilo. Essa mesma evitação gera em você uma possível frustração, gerando então
um terceiro processo, que é uma busca de recompensa. Essa busca de recompensa a curto prazo, uma satisfação, gera em você uma sensação maior ainda de frustração e essa perpetuação desse medo, aonde você começa a se punir por não ter alcançado determinados objetivos. Eu sei que parece um pouco complexo, mas agora vamos traduzir esse processo que ele descreve dessas 4 etapas dentro da nossa vida, com um exemplo qualquer. Como, por exemplo, o evento de você empreender em algo, de você investir tempo e dinheiro em uma ideia, em uma solução para a humanidade. Suponhamos que você está vivenciando esse evento. E esse evento, em um primeiro momento, ele gera um medo, que é esse congelamento. Porque você já ouviu do seu pai, você já ouviu dos seus amigos, ou até mesmo de pessoas próximas, que empreender é perigoso. Ou até mesmo dentro da sua própria história, você sentiu na pele o risco de ter quebrado uma vez ou outra financeiramente e ter perdido tempo e dinheiro dentro de um determinado empreendimento. Entende então que esse evento aprendido ou até mesmo vivenciado gera então um congelamento? Logo, congelar faz com que você, todas as vezes que pense em uma ideia de mudar de emprego, de empreender em algo que você ama fazer, ou que você sonha fazer, gera uma sensação de medo e não mais de expectativa, de motivação. Consequentemente, você passa pelo segundo processo, que é uma evitação. Essa evitação faz com que você tenha uma vida distante dos seus ideais. Logo, quando você trabalha onde você não gosta, logo quando você vive uma vida insatisfeita com aquilo que você talvez almeja, mas não acaba executando, você busca recompensas que nossa sociedade é mestre em poder contribuir com a gente em relação a isso, que é através da alienação. As pessoas, por se frustrarem, elas acabam buscando no álcool ou numa droga específica, ou até mesmo em comidas, fast foods, e dentre outras coisas que fazem com que a gente não tenha uma recompensa a longo prazo. E pelo contrário, tenha uma satisfação a curto prazo, aliviando aquela frustração e até mesmo a evitação desse medo, dessa sensação desconfortante que gera em nós. Consequentemente, se nós evitemos e a gente acaba compensando, acaba se perpetuando o ciclo desse medo, aonde, de certa forma, essa compensação gera uma frustração em dobro e a cristalização desse mecanismo punitório e faz com que não mais você só evite, mas que você aumente a dose dessa sensação de curto prazo evitativa, porque cristalizou um medo. Essa punição ela foi maior porque você almeja algo, tem medo de desafiar-se e consequentemente acaba vivenciando esse ciclo de prazer a curto prazo e frustração na segunda-feira. Por isso que muitas pessoas acabam se distanciando dos seus ideais, dos seus sonhos e acabam adoecendo, não só pelas respostas de curto prazo desses prazeres, mas também por viver diariamente uma vida frustrada e distante dos seus ideais e seus sonhos. Dimitri, eu entendi como esse processo pode acontecer, mas como evitá-lo? Evitar esse processo justamente é compreender que o medo ele vai fazer parte desses desafios, seja porque você já passou por um evento traumático, ou seja porque você está desafiando algum aprendizado que você acompanhou ou ouviu falar que é desafiador demais para você como ser humano. Então esse medo ele vai estar presente, mas ter esse medo presente não significa você ir para o ciclo 2. Você pode até congelar a curto prazo, mas você não precisa evitar. Você pode gradativamente especificar esse objetivo em pequenas etapas e desafiar em pequenas doses esse possível medo e perceber que você vai progredindo aos poucos, seja com conhecimento, seja com desafios, seja com a coragem de enfrentar esse medo. Mas o importante disso é que ao colocar isso em prática, você não vai procurar a curto prazo esse prazer. Você vai entender e vai ter uma satisfação muito grande de perceber que você está
colocando em prática os passos em direção aos seus objetivos. É isso que acontece com um estudante que se esforça muito para poder passar num vestibular e acaba alcançando esse objetivo. É isso que acontece com um determinado empreendedor como esse do evento, que quebra uma, duas vezes, mas consegue num terceiro empreendimento alcançar o sucesso com os aprendizados do passado, mas considerando que esse medo ele não vai paralisá-lo. E ele dorme e acorda dentro de um respeito da sua saúde ou até mesmo com o apoio da sua família, mas ele não desiste do seu sonho. Eu sei que falar é fácil, mas a ciência, em especial a teoria comportamental, de maneira geral, vem provar a você que é possível você quebrar esse ciclo. E quebrando esse ciclo, você com certeza vai alcançar uma vida muito mais feliz e saudável. Por isso, se tiver medo, dentro do possível, vai com medo mesmo, mas não desista dos seus objetivos.